diz assim a palavra de Deus. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas suas mãos, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama. Eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Ele confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Oremos. Pai querido, fale conosco através de tua palavra, possamos alcançar o entendimento que precisamos nesta manhã. Ilumina a nossa mente, assim rogamos no nome de Jesus. Amém. Até agora, o narrador nos fez ver apenas predadores. Até parece que até agora somente homens podem ser predadores. Mas o texto de hoje, como o texto da semana passada, vem nos chamando a atenção para o fato de que a Bíblia também não esconde que mulheres também são predadoras. E o sermão de hoje é sobre uma predadora que, se não fez da vida de José um inferno, certamente fez da vida de Potifar, ao longo de sua vida, um inferno. O texto que nós acabamos de ler, ele pode ser dividido em 3 partes. As 2 primeiras partes são discursos. 2 discursos. E os 2 discursos são proferidos pela mulher de Potifar. O primeiro discurso dirigido aos servos de Potifar, que vai do versículo 11 a 15. E novamente um discurso da mulher de Potifar, não mais se dirigindo aos homens, os escravos, os servos da casa, mas agora também ao seu próprio marido, a Potifar, que vai dos versículos 16 a 20. A terceira e última parte, que vai dos versículos 21 a 23, nos apresenta, depois dos 2 discursos, eu ia chamar de patifona, mas a mulher de Potifar, é o discurso do narrador que mais uma vez nos coloca novamente no ciclo, num novo ciclo de José. O ciclo
de alguém que antes era um príncipe, aí se torna escravo do Egito, e agora, para ficar a vida mais emocionante de escravo no Egito, ele passa a ser prisioneiro no Egito. Então, versículos 21 a 23 mostra para a gente como José, quase que sendo tragado por um rodamuinho, vivencia nesse looping, parece eterno, de experiências da glória ao fracasso, do fracasso ao triunfo, do triunfo à humilhação, a vida de José. Vamos começar com a primeira parte, referente ao primeiro discurso. Para que a gente entenda o primeiro discurso, a gente precisa lembrar do contexto em que esse discurso aparece. Esse discurso aparece no contexto dos versículos 11 e 12. E esse discurso tem uma só finalidade. Tem a finalidade de isolar José. José tem a experiência do isolamento desde a sua relação com os irmãos. A estratégia de lidar com José se repete mais uma vez. A estratégia de isolá-lo. É impressionante como José, que é o filho do orgulho de Jacó, é o filho que faz Jacó lamentar, sofrer. E como nós vimos no capítulo de número 37, no final do capítulo, terminar de forma lamuriosa, triste, pelo falecimento do seu filho, que na sua visão, na narrativa que entregaram para ele, tinha sido despedaçado pelas feras no caminho. Mas a estratégia dos irmãos foi uma só. Primeiro, isolar, colocar ele num poço, colocar ele numa situação de isolamento, onde ele não pode mais ouvir e ser ouvido. A estratégia da mulher de Potifar não é outra senão, através do discurso, manipular os servos da casa para que José fique isolado. Quem daqueles servos que, como José, são escravos de Potifar, poderiam ficar ao lado de José no momento em que a própria mulher de José está dizendo tudo o que está dizendo sobre José? Nenhum daqueles servos vai querer agora ficar perto de José, porque vai tomar as consequências de toda a ira de Potifar contra ele. Então, a finalidade do discurso dela é isolar José. A pergunta é, por que ela quer isolar José? Os versículos 11 e 12 revelam. Os versículos 11 e 12 dizem: aconteceu que certo dia José entrou na casa para fazer seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Umas coisas são importantes aqui. A primeira é que quem agarra é ela e não José. O narrador está oferecendo para a gente o imaginário de uma mulher predadora. E a gente já sabe como os predadores agem, porque inúmeros predadores foram narrados por este narrador até nós. Vimos como eles operam, vimos como Judá opera, vimos como eles operam, a gente sabe como que o predador age. O predador, ele tem sempre diante de si uma única missão: satisfazer-se a si. Não importa se homem ou mulher, todo predador busca autossatisfação, autorrealização, plenitude em si mesmo. Nenhum predador vai se preocupar em fazer o outro feliz. A marca do predador é usar os outros para se fazer feliz.
A característica da predação é a incapacidade da doação, da generosidade, da entrega, do amor, do carinho, da consideração, do respeito. O predador não respeita. O predador não respeita a história de ninguém. O predador não respeita o corpo de ninguém. O predador não respeita espaço. O predador não respeita os limites. O predador, ele quer uma só coisa, satisfazer-se. E o texto é claro em dizer que ela agarra José, mas não porque ela queria a peça de roupa dele. A gente já sabe que ele tem um problema com a roupa, né, Jeff? A gente já sabe que esse menino vive perdendo a roupa. Mas é óbvio que a predadora não estava assim. Aí, mas só faltava, né? A história do homem que não pode andar com roupa. Porque se ele anda com roupa, os irmãos, tá com uma roupinha nova, quem te deu, papai, né? Miserável, viu no que deu. Então não é uma mulher que está olhando para ele dizendo assim, adorei seu look. Não está olhando para ele dizendo assim, muito bom, gostei dessa sua capa, e pega a capa. Ela não quer fazer nada com a capa, ela não quer a capa, ela quer o corpo de José. Ela quer José. Ela não quer as coisas de José. Ela não tem prazer nas posses de José, no que José possui, no que José tem. Ou é José, ou nada. Não adianta dar dinheiro, não adianta dar carro do ano, não adianta dar cartão de crédito, não adianta dizer faz o que você quer. Ela não quer isso, ela quer o corpo de José. Ela quer se deitar com José. Ponto final. Mas é interessante como José, ele vive se enfiando em rascada. Não é à toa que muitos, quando olham para a história de José, fazem o mesmo que os amigos de Jó fizeram com Jó. Tem de ter alguma coisa errada nesse menino. Não pode, ele tem que ter feito alguma coisa de errado. Nada justifica uma vida tão tempestuosa, senão um pecado não confessado, um pecado não dito. Ele tem de ter feito alguma coisa errada para merecer dos céus, da providência divina, essa perseguição cósmica, histórica, que não permite que ele tenha paz, que ele tenha sossego. Então, por isso, muitos tentam encontrar em José alguma coisa como do tipo, ele era ingênuo, ou ele era uma pessoa extremamente vaidosa, e ficava provocando primeiro com seus irmãos, dizendo, eu tenho, você não tem. Sabe, aquele tipo de coisa, tá vendo? Ficou fazendo pirraça com os irmãos, aí, tá vendo? Foi por isso que foi parar no poço. Se a patifona está de olho nele, é porque alguma coisa ele fez. Então, uma piscadinha, não basta ser bonito, a Bíblia parece que diz que ele era uma pessoa de boa aparência. Diferente de Davi, né, que parecia as ovelhas lá que ficavam ali no aprisco. Ele já tinha uma outra aparência. Então, num primeiro momento, o que a gente fica procurando sempre tem que ter algum motivo para um cara como esse passar pelo que está passando. Deixa eu fazer uma rápida aplicação, eu não gosto de fazer aplicações no meu, prefiro deixar mais para o final. Mas a primeira coisa que me chama a atenção aqui é a nossa capacidade, todas as vezes que as coisas dão errado com a gente procurar um pecado. É natural que você faça isso. É natural que, de repente, uma situação em que, recorrente, de novo, a mesma história acontecendo comigo, você ouça assim, eu tenho que estar fazendo alguma coisa errada, então você vai procurar alguém que vai dizer, pelo menos para você que não está conseguindo chegar, pelo menos, pastor, me diga onde está o meu pecado, me diga o meu erro. E aí você quer que alguém te diga o erro, e aí o seu erro é procurar um lobo e não um pastor, porque aí o lobo vai dizer para você, sim, deve ter algum erro, você não está dando dízimo. Entende? A gente vai procurar alguma coisa, tem que ter alguma coisa, a gente nunca consegue parar para perceber se esse ponto está sendo tratado. Será que não tem algo na minha estrutura que Deus está querendo modificar? Não é uma questão de pecado, não é uma questão de erro. É simplesmente Deus olhando para você e dizendo,
Eu não quero que você permaneça como você está. Você tem de florescer. Você tem de dar mais frutos. Você tem de ser mais produtivo do que isso que você é. E se você não for produtivo, uma árvore que não produz frutos, ela tem de ser lançada fora. Então Deus o tempo todo está preocupado com o fruto de seus filhos. E por isso Ele vai trabalhar nas árvores, para que as árvores produzam bons frutos. E nenhuma árvore é predadora das espécies que Deus cria. As árvores não vêm acompanhadas do mesmo instinto selvagem de um leão, de um leopardo, que são vorazes, são predadores. Se existe algo que expressa na natureza o ser de Deus, é uma árvore, que por natureza produz um fruto que ela mesma não come, que ela mesma não desfruta. A árvore é a maior expressão da dádiva e da misericórdia e da graça divina. Por isso as árvores na Bíblia são tão mencionadas. Do começo ao fim, a nossa história é com uma árvore. A nossa história é travada com árvores e frutos. Conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Começamos a tragédia com uma árvore mal trabalhada. Mas vamos encontrar a redenção comendo de um fruto de uma árvore eterna e belíssima que Deus preparou para nós. A nossa história tem a ver com uma árvore, porque uma árvore sempre expressa o caráter de Deus, que por natureza encontra prazer no dar e não no devorar. O predador, ele por natureza encontra prazer em devorar. Mas o prazer que é desenvolvido na compreensão do Evangelho pela doutrina da graça é o prazer que os regenerados vão descobrindo ao longo da caminhada cristã e que vai tornando a vida cristã impressionante. É o prazer na doação, é o prazer na dádiva, o prazer na entrega. Então, às vezes Deus trabalha em nós, não é por causa de um pecado. Ele quer mostrar e trabalhar em nós o desenvolvimento de um caráter que espelha a graça, que aprende a generosidade, que aprende a doação, que não aprende apenas a receber como José aprendeu, mas que aprende também a doar. Meus irmãos, José está sendo trabalhado por Deus nesse ciclo estonteante de glorificação e humilhação para o perdão. Para o perdão. O perdão é uma experiência que precisa ser trabalhada por Deus. A gente não perdoa da noite para o dia. Isso precisa ser trabalhado. Isso precisa estar, de alguma forma, precisa ser desenvolvido. José não é um ignorante. José sabe muito bem o que os irmãos fizeram com ele. Pense que você está diante de um menino atravessado pela rejeição. Pense que você está diante de um menino que foi atravessado pelos irmãos que desejaram a sua própria morte, que venderam ele como escravo. Pense que ele está atravessado, engasgado por experiências e mágoas terríveis. Como ele vai poder perdoar? Como ele vai poder amar de novo? Como ele vai aprender a se entregar de novo para alguém? Como ele vai conseguir aprender a se doar novamente se ele foi tão ferido? Por isso, nessa manhã, eu quero me dirigir a você que foi abusado na igreja. Você que foi ferido na igreja. Você que teve os seus frutos não tomados porque você deu, mas roubados. Você que foi ferido, constrangido, na sua ingenuidade, na sua pureza, na pureza da doação, na pureza da crença de uma experiência religiosa, em que você aprendeu do pregador que todo aquele que dá, recebe.
E percebeu que doando, você não estava doando a um pastor, não estava doando a irmãos, você estava doando a uma corja de predadores e lobos. E que sofreu. E que talvez possa estar aqui dizendo o seguinte: essa é a última igreja que eu vou frequentar na minha vida. José tem muito a ver com a sua história. José sabe o que você tem no seu coração. Mas mais do que José, Deus sabe como trabalhar com José. E sabe que a mágoa não se trabalha da noite para o dia. Que ela precisa ser trabalhada. E que homem nenhum consegue trabalhar a nossa mágoa. Só Deus trabalha em nosso coração o perdão. E Ele tem um jeito especial de nos tratar. Ele não vai permitir que você vive a sua vida inteira amargurado. Como Deus está tratando José? Nós já sabemos, ele chega na casa de Potifar, Potifar olha para ele, não é? Versículo 4. José achou favor diante dos olhos do seu dono. Ele bateu o olho em José e disse: esse cara é diferente. Não só viu nele algo diferente, talvez algo diferente, que os irmãos não viram, mas que o seu pai viu. Como esse menino pode ter saído daqui de dentro? Como pode ele ser assim? Potifar também viu alguma coisa ali. Não só vê alguma coisa, mas entrega confiantemente as suas posses para que José seja o seu administrador. Ele faz isso com incrível confiança. José inspirava a confiança de seu pai, por isso ele confiava em José, mas não confiava nos outros, porque sabia que a índole de predador estava nos outros, mas em José não havia essa índole. Ele confiava no filho, Potifar confiava nele, no seu servo, entregou os seus bens para ele. Ninguém faz isso se não tiver confiança. E o texto é claro, que Potifar deu tudo, graças a Deus, menos a mulher dele. Porque tudo o que Potifar deu para que ele pudesse administrar, era administrável, era possível de administrar, era possível de cuidar, era previsível. Ele conseguia lidar bem com a administração da casa. Existem coisas que a gente consegue lidar bem. E quando é conta, não é? Os números não mentem. Então você faz as coisas e elas entram, encaixam, é uma perfeição, uma coisa linda e maravilhosa. Como seria maravilhoso se o mundo inteiro fosse matematizável. Mas meu querido, minha querida, seu esposo, sua esposa não é matematizável. Entende? Vai passar a vida inteira. E o seu cônjuge vai ser uma caixinha de surpresa. Vou tomar uma água, Ju. Certo? José tinha controle de tudo. E a mão de Deus o fazia prosperar. Estava tudo indo bem. Mas o versículo de número 6 diz que José tinha um belo porte e boa aparência. Deus não podia ter feito um cabra feio para... resolve o problema de José. Né? Deforma o rosto dele. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a beleza, não tem nada a ver com a feiura. Não tem nada a ver com o estado, não tem nada a ver com o corpo. Você poderia olhar para o texto e dizer assim, está vendo, ele era bonito. Meu irmão, que tem de gente que é desprovida de beleza e vive saindo com 30, com 4, trai a mulher. Olha, a primeira coisa que o pecado faz com a gente é fazer a gente perder a noção de estética. Entende? É que nem comida. Quando você está com fome, entende?
Primeira coisa, você perde a dignidade. Então você poderia elencar, talvez, vários pontos. Mas também, né, José era bonitão, né? Observe. Parece que a trama toda está sendo colocada de um jeito que você olha e diz assim, puxa vida, não tem saída para José. E é verdade, você vai olhando a situação, você vai vendo, não tem saída. Ele já está dando as cartas. Olha, toma conta de tudo, menos da mulher. Ih, o que tem essa mulher aí? Aí o que acontece? Ele cuida de tudo, prospera, tem a confiança de Potifar, etc. Vem o versículo 7, diz o quê? Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar, olha a questão dos olhos de novo aí. O que esse texto fala de olhos não é brincadeira. Primeiro é o Potifar que bota os olhos assim, esse cara tem futuro. Agora é a mulher do cara que está dizendo, botou os olhos nele e disse para ele, vem para a cama comigo. A Bíblia diz que ele recusa, porque sabia que se tratava da mulher do seu dono. Tinha gratidão para o Potifar. Sabemos da ética de José. O discurso dele é um discurso de alguém íntegro. Coloque José ao lado de Jó. Ele é íntegro. Você não vai encontrar uma falha em José, é como Jó. Você só vai tentar encontrar uma falha em José se você ocupar mesmo lugar das personagens que são os amigos de Jó, tentando encontrar em Jó algum motivo para tanto mal ter acontecido com ele. No entanto, a pergunta dele, que se dirige a ela, como, pois, eu cometeria tamanha maldade contra ele e, ao mesmo tempo, pecaria contra Deus? Ele tem consciência de que se ele se submete aos prazeres dela, ele estaria pecando contra Potifar, que não fazia parte do seu povo, que era um egípcio, que ele teria todos os motivos para se vingar. Imagina o cara que tornou ele escravo, que comprou ele. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece de maneira grata a maneira como ele tem agido com ele. E, ao mesmo tempo, tem a consciência de que se fizesse isso, pecaria contra Deus. Ou seja, estamos diante de alguém com lealdade, fidelidade, integridade, com consciência do chamado, com consciência ética diante de Deus. Mas isso não... Pense que esse discurso todo não convenceu a mulher de Potifar. Ela olhou e disse assim, isso aqui está muito aula de filosofia. Ela não queria nada daquilo, ela queria outra coisa. Por isso ela falava com José todos os dias, mas ele... Mas um dia, e aí parece que tudo estava armado. Não tem ninguém em casa. Ela pode gritar à vontade, seja de prazer, seja aprontando uma das mais terríveis cenas que ninguém iria escutar. E ela sabia de algo imprevisível, que você só pode esperar de pessoas leais, o cumprimento do dever. Ela sabia que a força dela estava na lealdade, na responsabilidade e na noção de cumprimento do dever que José tinha. Então José vai trabalhar, vai fazer todo o seu trabalho. Não sabemos se ele sabia ou não sabia, o narrador não dá essa informação, apenas diz que ele foi trabalhar, mas que ninguém da casa, os servos, etc., se achava presente. Então aí ela vai e ataca ele. E eu queria que você prestasse atenção. Pegou pela roupa. Venha para a cama comigo. Ele, porém, deixou a roupa na mão dela. O narrador não está repetindo isso à toa. Deixou a roupa na mão dela. Está com ela. Ela pegou. O fato foi esse. Ela toma. Ela queria José, mas o máximo que ela conseguiu de José foi a sua roupa. Óbvio que ela está insatisfeita. Óbvio que ela mais queria era José. Então, toda a cena que ela precisava está colocada diante dela. Como ele rejeita,
e ela agora está extremamente insatisfeita. Na mesma hora, ela chama os homens de sua casa e constrói uma outra narrativa. Você percebeu qual que é a narrativa? Aqui você tem duas narrativas. A narrativa do autor e a narrativa que o autor faz da narrativa que a Patifona faz do que ela fez. E do que José fez. Observe. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, preste atenção no discurso. Ela não está dizendo, aquele safado sem vergonha do José, ele veio aqui e tentou me estuprar, eu gritei, e graças a Deus ele ficou com medo do meu grito, e eu estou salva. Você acha que os servos estão ouvindo essa história e estão dizendo o quê? Fez muito sentido. Entendi direitinho o que a senhora está dizendo. Ok. Não, eu queria que você prestasse atenção. Primeiro, o argumento dela é muito frágil se você esquecer a primeira palavra. Não é a história que é a força do argumento dela. A força da manipulação dela não está no argumento. É claro que se olha para isso, você diz, é mentira. Isso aqui, claro, está na cara, só cego. Nunca vivenciou experiências dessa natureza, em que está na cara, está explícito. Mas aí tem uma frase que impede tudo, que trava tudo, que coloca o jogo todinho na mão dela. É a primeira frase. Ela não começa dizendo, o safado do José. Ela começa dizendo, meu marido. Pronto, agora ela tem marido. Agora o marido aparece. E o marido aparece como um jogo de persuasão fortíssimo. Fortíssimo. Todos temem Potifar. Todos temem a ele. E primeiro ela começa dizendo, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. A palavra humilhar aí deve ser entendida também, não no sentido da vergonha, da vexatória, mas do divertimento, da troça. Então veja o que ela está dizendo, meu marido nos trouxe este hebreu para tirar uma com a nossa cara. Entende? Não é só o humilhar no sentido de envergonhar, é de tirar um sarro. Ou seja, estamos diante de uma cena, de um casamento que já está acabado há muito tempo. Se você ler esse texto aqui e achar que Potifar e a sua mulher vivem uma relação super equilibrada, mas aberta demais, você não entendeu nada. Você não está lidando com um casamento de duas pessoas que se amam, de duas pessoas que cuidam uma da outra, de duas pessoas que têm respeito uma pela outra. Não estamos lidando com um casal que está num estado de equilíbrio, coisa rara. Estamos lidando com uma situação de completo desequilíbrio. De uma situação que os homens da casa, os servos da casa, sabem muito bem do que acontece ali dentro. Ninguém sabe mais do que acontece em uma família do que os habitantes da casa da família. Todo mundo sabe como é uma família de verdade quando você vivencia, quando você compartilha, quando você abre as portas da sua casa. É sempre assim, não tem como. Então a gente está dentro de uma casa que está em ruína. Então a proposta dela foi dizer, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. E ela diz, este hebreu, mais um elemento de ridicularização, mostrando a troça com a qual o marido havia levado todas as circunstâncias àquela situação. E aí ela coloca o ponto dela, mas eu gritei, e não foi pouco não, foi alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Então, o primeiro discurso foi dizer tudo isso aos servos que estão ouvindo e dizendo,
foi isso mesmo que aconteceu. Ninguém está acreditando em nada do que ela está dizendo. Mas o meu marido, no início, diz muita coisa. Muita coisa ali precisa ser colocada, os pingos nos is. E uma delas é, não somos nós que vamos entrar nessa discussão. Aliás, vocês já sabem, né, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Você já sabe disso. Em aconselhamento pastoral, a coisa mais incrível do mundo é quando um pastor não entende, não sabe o que é isso, e aí acaba querendo, deixa eu resolver a vida do casal, ele vai levar problema dentro da casa dele. Não se resolve. Esse é um problema, é os dois que se resolvem. Pastores estão ali como luzeiros que vão apresentar o que a Bíblia diz. Eles não decidem nada, eles não fazem absolutamente nada. Não pode dizer para você, separe, fique junto. Não pode, certo? A não ser em casos que são aqueles casos de abuso, de violência, que aí pastores vão tomar outras medidas, que são medidas de proteção a membros da igreja, quando eles estão sob abuso, sob violência, que qualquer outro cidadão civil faria também. O segundo discurso ele é interessante, porque ele não visa o isolamento de José. Não quer que os escravos falem com José. Olha, José já está marcado. Se você estiver junto com José, vai sobrar para você. O segundo discurso já é um discurso que tenta frear as ações possíveis de Potifar contra ela. Você acha mesmo que Potifar não sabe a mulher que tem? Você acha mesmo que Potifar está aqui como uma espécie de bobalhão, dizendo é verdade. Está fazendo conta. Ele sabe que está casado com uma predadora. E ele não sabe o que fazer, como sair disso. Perceba que isso se mostra claro no texto, porque é o próprio narrador que quer mostrar para os seus leitores como ela encurralou Potifar. Potifar também está encurralado. Por que ele está encurralado? Observe. Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Então, quando Potifar chega, ela usou as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você me deu. Está lembrado disso na história ou não? Em algum momento na história? Onde é que a gente costuma fazer esse tipo de coisa? Desde o Éden, né? Está lá, Adão, Deus. Como é que você sabe que você está pelado, Adão? E aí caiu a casa, né? Aí o que ele diz? Ele não, veja, ele já seria grosseiro, certo? Só de culpar a mulher. Ele poderia fazer isso, né? Foi Eva. Já mereceria ali já uma surra. Só pelo fato de ele culpar Eva. Foi Eva que me deu o fruto e eu comi. Mas não é Eva que ele culpa. O safado culpou foi Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. O discurso manipulativo, ele sempre vai tentar conduzir aquele que está sob manipulação a um jogo em que ele não pode responder, não pode devolver. Então está ali o Potifar. E qual é a situação? Ele é um homem da lei. Ele também faz a lei cumprir. E como é que se cumpre a lei? Veja, se um escravo fizesse qualquer coisa, uma indelicadeza, um gesto de abuso, não fosse ainda abuso, mas o gesto do abuso, que isso já é abuso, mas é um gesto. Só o gesto já seria suficiente para que a pena capital fosse aplicada. Um egípcio não aceitava qualquer estrangeiro e escravo bulinar qualquer uma de suas mulheres. Se fizesse uma coisa desse tipo, era pena capital na hora. Então agora ela não quer só isolar José, ela quer fazer o que os irmãos de José também queriam fazer com José, quer matar José. Sabe que o próximo passo agora é Potifar condenar à morte José. E Potifar sabe agora
depois de tudo que ela diz, sabe o que ela quer, entende as intenções dela. Veja, como que a gente sabe que ele entende as intenções dela? Versículo de número 19. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou. Veja, ele não está dizendo, olha, me chamou a atenção o fato de que ele deixou o pano. Como assim deixou o pano? Deixou a roupa? Está mal contada essa história. Ficou esquisito esse negócio aí. Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o fato de que ela disse: o seu escravo me tratou desta maneira. Ou seja, se ela está dizendo isso, é porque ele agora precisa tomar uma medida. E se ele não tomar essa medida, ele vai perder toda a autoridade, vai perder uma série de situações, vai ser punido por isso. Então, diante daquele jogo de manipulação, o que Potifar faz? A Bíblia diz que ele ficou irado. Alguns aqui podem achar que ele ficou irado com José. Desculpa, com José, porque José havia traído. Poxa, confiei tanto nele e ele vai me dar uma facada nas costas. Mas Potifar sabia muito bem quem estava traindo ele. Só que agora ele está diante de uma cilada, irmão. Ele sabe que José está diante de uma cilada. Como é que livra José dessa cilada? Não vai ter jeito. Não vai dar para livrar ele de uma punição. Mas dá para livrá-lo da morte. Como a história se repete. A história de alguém que é enredado no engano. Dali a pouco é isolado. Decidem se vão matar ou não. Mas dali a pouco, melhor mantê-lo vivo. E para mantê-lo vivo, o que faz? Humilha mais um pouquinho. Vende para os midianitas. Então agora, mais uma vez, ele como escravo de Potifar, mais uma vez na situação do engano, é isolado. Não só isolado, ele está sendo disputado com relação à vida e à morte. Na disputa entre vida e morte, mais uma vez, ele sobrevive à morte. Só que agora a humilhação vai mais fundo. Se antes ele era escravo do Egito, agora ele vai ser um prisioneiro do Egito, vai ser encarcerado. Então a gente olha para a história de José e diz assim: Deus tem uma maneira muito estranha de amar a gente. Se isso é amar, eu queria. De poço em poço, de isolamento em isolamento, de perseguição em perseguição. Como assim? A sensação agora é a mesma de Jó, sabe? A sensação daquela indignação, de ver tudo acontecendo, sendo íntegro, não tendo feito nada para merecer todas aquelas tragédias. Então a pergunta que sobra a Jó é: Senhor, o que aconteceu? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor se acha longe de mim? Os meus amigos dizem que eu fiz algo de errado, mas o Senhor sabe que eu não fiz nada de errado. Se eu pudesse encontrar o seu tribunal, encheria minha boca de argumentos, exporia diante de ti a minha súplica, a minha causa. Acaso tu tens olhos de carne? Acaso tu podes enxergar, ver como o homem vê? Acaso o Senhor sabe o que é passar sobre a sina da morte? Tem olhos para ver? Essa é a pergunta de Jó, que no final se transforma numa oração depois do confronto, quando Deus não responde essas perguntas que ele faz. Porque as suas perguntas, por mais que não representem respostas às perguntas que Jó fez, a presença era a resposta que Jó precisava. Jó não estava lamentando o silêncio meramente de Deus. Ele chega às vias de dizer: eu senti a falta quando o Senhor
tinha comunhão comigo como um amigo anda com outro. Ele está sentindo falta da presença divina, a presença que traz segurança, a presença que traz paz, a presença que traz para a gente firmeza de espírito, que por mais que a gente esteja passando por dificuldades, a sua presença nos sustenta. Essa sempre foi uma questão difícil para mim, desde pequeno na igreja. E um pastor um dia me deu um livro para ler, eu nunca vou esquecer esse livro, é uma trilogia, mas o primeiro desse livro é o melhor de todos. Chama-se Orar com Deus, do James Houston. Depois de 75% do livro, quase no final ali, James Houston diz o seguinte: precisamos da ausência de Deus a fim de apreciarmos mais a sua presença. É interessante como a ausência de Deus, no sentido de não o percebermos, muito embora Ele esteja presente, ela causa em nós desespero. Porque não basta alguém dizer para você, Deus está aqui. A gente parece que precisa sentir. E a sensação dessa ausência é o que causa completo desespero. Deus abandonou. Onde está Deus? Quando a gente observa a situação em que José se encontra, a gente pergunta, mas cadê Deus? E aí, de repente, Potifar, vendo que não tinha como se livrar e tinha que punir José, pune José à prisão, consegue achar um recurso que não mata José, mas vai colocar ele numa cadeia. Não mata José, mas vende ele para os midianitas. Entende a situação de José? Mas o que acontece na terceira parte do texto que nós lemos? Quando ele vai para a prisão, o versículo 21 diz: o Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Então, dos olhos de Potifar, aos olhos da mulher de Potifar, dos olhos da mulher de Potifar, aos olhos do carcereiro, ninguém vai fugir dos olhos daqueles pelos quais Deus vai colocar em nosso caminho, seja para que a gente tenha a nossa fé provada, seja para que a nossa fé seja confirmada. No seu trajeto, você vai encontrar os olhares de Potifar e você vai encontrar os olhares da mulher de Potifar. Você vai encontrar os olhares da provação e você vai olhar e encontrar os olhares da tentação. A Bíblia diz que ele encontrou favor nos olhos do carcereiro e o carcereiro viu em José alguma coisa. Tem alguma coisa em você, José. E entregou todos os carcereiros na mão de José. Eita, empreendedor, né? O cara que quer ser empreendedor vai aprender com José. José, se ele está numa cova, ele faz um negócio. Entende? Onde ele está, ele vai fazer prosperar. Onde ele está, ele vai florescer. Você está entendendo que José não é infrutífero? Você está percebendo que onde José está, ele produz frutos. E você acha mesmo que isso é José, criatura? Esse é o jeito de Deus amar José. De fazer com que José não seja seco. De fazer com que José prospere.
floresça, dê frutos, e a árvore tem de ser podada, e a poda dói. A poda vai mexer com estruturas, porque tem ali um galhozinho que se não for cortado vai dar problema. Tem que mexer nas estruturas, é a poda divina. José é uma árvore podada, cuidada, para que dê frutos o tempo todo. Deus está trabalhando em José, sabe por que os olhos do Senhor estão sobre José? Mas aí, no meio do caminho, tem alguém que vê o que também Deus está vendo. E são esses, meus irmãos, que a gente tem que agradecer a Deus. Primeiro motivo de oração. Agradeça aqueles que Deus colocou no seu caminho, porque conseguem ver a mão de Deus trabalhando em você. Essas pessoas veem Deus trabalhando em você. E quando você encontra uma pessoa com a sensibilidade de enxergar Deus trabalhando em você, você encontrou um tesouro. Glorifique a Deus por essa pessoa. Mas se você encontrou alguém que só está interessado nas suas coisas, alguém que só está interessado nos seus bens, no que você tem, no que você pode oferecer, em quem você é, porque tem segundas intenções, porque você é princípio de prazer, fuja como José fugiu. Saia correndo, fuja, não tenha comunhão com o predador. E você é a vítima. Segundo motivo de oração, veja que José prospera, veja que José dá frutos, e ele dá frutos porque o Senhor estava com José, este confiou às mãos de José, o carcereiro, né? Todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Veja Deus fazendo a obra na vida de José. Se você agora parar e ler os versículos 1 a 6, você vai ver que é a repetição, é o ciclo de José, o novo ciclo. José está prosperando de novo, porque Deus está trabalhando em José. Ou seja, Deus não desvia os seus olhos da sua obra. Jeremias 17 diz que o oleiro estava entregue à sua obra sobre as rodas. Quando o profeta se aproxima, o oleiro não se dá conta da presença do profeta, porque ele está entregue à sua obra. Você já teve a experiência de falar com uma pessoa e a pessoa está olhando para você, mas não está olhando para você? É terrível, né? Eu faço isso, eu vejo isso acontecendo comigo, todo mundo aqui já fez e faz. E aí, de repente, a pessoa faz assim, né? Lá em casa é assim, o que eu acabei de falar, aí é o Adão, né? Ou você vai dizer, não ouvi nada, ou você vai tentar, não, ouvi sim, aí vai tentar, repete o que eu falei, com as mesmas palavras. Aí eu falei, ficou difícil, não ouvi. Então, assuma seu pecado e vamos conversar de novo. Ok, beleza, certo? Porque você estava vendo, mas não estava prestando atenção. Então, pessoas que veem, mas não prestam atenção, estragam a obra. Não basta ver, tem que ver e trabalhar na obra com entrega. E Deus é como o oleiro, que está tão entregue à obra, que nada que acontece ao redor, mesmo a presença de um profeta, vai desviar o foco de atenção dele. Sabe por quê? Se o barro estraga, de quem é a culpa? Caramba, imperícia do oleiro, né? Não teve atenção. E você não pode acusar isso do oleiro, porque o profeta, quando chega, a primeira coisa que ele nota é que o oleiro estava tão entregue às rodas que não podia ser imperícia dele. Mas era o barro que se estragou nas mãos do oleiro. Não é o oleiro que estraga o barro, é o barro que se estraga nas mãos do oleiro. E o ciclo aparece novamente com o oleiro, que desfaz o barro e torna a fazer outro vaso, segundo lhe apraz. Este é o trabalho do santo oleiro, criar
e redimir aquilo que a sua obra, a sua criação estragou. Então ele vai insistir na restauração, e por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, eu glorifico a Deus pela existência dele, porque é a única maneira pela qual você e eu podemos dar certo é porque Deus existe. Ainda bem que Deus existe. E veja, isso é tão significativo que isso revela a você que acha que estragou tudo. É você que eu estou me dirigindo hoje. Você que diz assim, Jonas, eu estraguei tudo, eu fiz tudo errado, estou longe de ser José. Eu falei, meu irmão, fique em paz, você ainda não estragou tudo. Você não é tão assim cabuloso para estragar uma coisa, assim, de uma vez por todas. Um cabra, para estragar mesmo, ele precisa ser Deus. Se ele não for Deus, ele não consegue estragar de uma maneira cabulosa. Entende? Para você poder ter feito uma coisa na tua vida que estragou mesmo, estragou de vez, você teria que ter feito a maior de todas as desgraças dessa vida. Você teria de ter conseguido não destruir você, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seu trabalho, seus dons, seu corpo. Você teria de ter destruído Deus. É porque você não consegue destruir Deus, que você não consegue destruir toda a esperança. Deus está trabalhando sempre na sua obra e nada vai tirar os olhos dele da sua obra. Lucas 23, 39 em diante, diz que 2 ladrões estavam ao lado de Jesus. Um estava olhando para Jesus de um lado, e o outro estava olhando para Jesus do outro. Um estava olhando para Jesus, e o olhar não era assim, um olhar meio assim, esquisito, né? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. O interesse maior não era em algo para Cristo, não era pensando na dor do Cristo, era pensando na dor dele. Está doendo isso aqui. Então, se você é salvador mesmo, salva-te a ti mesmo, me tira dessa dor aqui, porque a única coisa que me interessa nessa relação aqui é isso. Salva-te a ti mesmo e a nós também. E acaba de uma vez por todas com essa dor que está aqui. Então, essa é uma maneira de olhar para Jesus. A outra maneira é a do outro ladrão, que está do outro lado, que também olha para Jesus. Mas depois de repreender o bandido que está do outro lado, dizendo, você está dizendo, nós recebemos o castigo que nós merecemos, mas este nem o mal fez. Ele se dirige a Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse, verdade digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está olhando para você. Deus é o olheiro que olha para você. Mas como você tem olhado para Jesus? Como você olha para Ele? Era um daqueles noites de inverno na Inglaterra, uma nevasca daquelas brabas. 12 membros estavam reunidos numa pequena igreja. Além dos 12 membros, um visitante. O pastor não tinha condições, porque morava num lugar que não tinha condições de atravessar. E era uma tempestade daquelas. E no contexto, sobretudo das igrejas batistas, você não tem apenas pastores e presbíteros que pregam. Às vezes você tem na igreja aqueles irmãos que não são presbíteros, mas têm sabedoria. E quando os pastores não estão presentes, eles acabam assumindo a igreja e acabam pregando na ausência desses pastores. E naquele dia, John England, que era um sapateiro, resolveu o problema daquele pastor que não conseguiu chegar a tempo no culto para pregar. Ele era um homem simples, mas respeitado pela igreja. E ele pregou o sermão que ele sempre pregava na praça, em todos os lugares onde ele tinha oportunidade de pregar, ele pregou naquele dia.
E era um sermão em Isaías capítulo 45, versículo 22, que diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E ele repetia: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E ele repetia incisivamente: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O visitante era um menino de 13 anos de idade. 13 anos de idade. Há 6 meses, ele estava lutando com Deus, dizendo: Senhor, se tu existe, se o Senhor existe, fala comigo, me dá uma prova de que o Senhor fala. E ele estava sentado naquele dia, ouvindo o sapateiro dizer 3 vezes: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra. E naquele dia, aquele jovem entregou sua vida para Jesus e se tornou o príncipe dos pregadores, o maior de todos os pregadores da Inglaterra, do seu tempo, Charles Spurgeon. A pregação do sapateiro era só um convite. O convite não era: olha como Deus trabalha com aqueles que Ele ama. Porque se você olhar para o jeito de Deus trabalhar, você vai embora por aquela porta e nunca mais volta aqui. Mas o que aquele pregador disse foi: olhe para Jesus. Por isso a pergunta desta manhã não é se Deus está olhando para você. Talvez você está dizendo até assim: Senhor, eu queria que o Senhor não olhasse para mim. Se for para olhar desse jeito, não olha. Mas Ele está olhando para você como um oleiro, incansavelmente trabalha sobre a roda e na sua obra. Mas a pergunta desta manhã não é esta. A pergunta é se você está olhando para Jesus. O olhar é importante, meu irmão. O olhar é importante, minha irmã. Não se esqueça de Judá. Judá, quando olhou para Tamar, ele disse: ela é justa e eu não. Para quem você está olhando nesta manhã? Se você está olhando para Jesus, você não vai olhar para alguém que está pensando em 1000 maneiras de se tornar desagradável. Mas um Deus que está trabalhando para que você não seja um predador. Para que no meio de uma família de predadores de onde você veio, você não seja como eles. Para que você mude. Para que você entenda a doação. Para que você entenda que o ressentimento só vai te destruir. Que a amargura só vai te destruir. Que a mágoa só vai te corromper. E Ele vai trabalhar nisso, sabe por quê? Deus costuma nos enviar para pregar para aqueles que nos fazem mal, para aqueles que nos oprimem, para aqueles que não nos querem bem. E se Jesus fizesse o que hoje muitos de nós fazemos, quando estamos diante daqueles que nos fizeram tão mal? E se ao olharmos para Jesus, não vermos apenas Jesus, mas nos encontrarmos nele, indignos, não merecedores, condenados na sua perversidade, quem não levantaria as mãos e diria: salva-me hoje, Senhor, porque Tu és justo e eu não sou inocente. Eu queria orar com você nessa manhã. A você que, como eu,
tem consciência de que não é inocente. Se você quiser, curva a sua cabeça. Nossa oração, Senhor, começa com a afirmação de que não somos inocentes, de que todas as vezes que olhamos para o Senhor, sabemos que Tu és justo. Mesmo ignorando, mesmo não entendendo o Seu jeito estranho de lidar, nós confiamos no Senhor. Porque sabemos que o mais previsível de todos os seres é o Senhor, que jamais irá contra a sua palavra, jamais irá contra si mesmo, jamais será infiel à sua própria palavra. E é por isso que, sabendo que não somos fiéis, mas vendo a tua fidelidade, nos arrependemos e dizemos: Senhor, sê propício a nós nesta manhã. Toma a nossa multidão de pecados, porque em nada somos diferentes da mulher de Potifar, a não ser pelo fato de que professamos a fé no Filho, e se hoje resistimos aos pecados é por causa da tua graça e não por causa da nossa potência. Se hoje, Senhor, lutamos contra essa tendência predadora que nos arrasta desde o Éden até o fundo do poço, se lutamos contra isso, contamos com a tua graça, porque se não contássemos com tua graça, já não lutaríamos mais, nos entregaríamos aos prazeres e aos pecados que contumazmente nos assedia. Tem misericórdia e volta os seus olhos sobre nós, Senhor. Olhos de misericórdia, para que enxerguemos nos teus olhos a tua misericórdia, mas sem jamais esquecer o teu juízo, sem jamais esquecer que o Senhor não permite que a gente simplesmente professe a fé no Senhor e permaneça ao mesmo. Então te agradecemos nessa manhã porque o Senhor trata com o nosso caráter. Que o Senhor não vai nos deixar chegar ao céu do mesmo jeito que a gente está. Que o Senhor disciplina quem o Senhor ama. Que o Senhor trata com o nosso caráter para que a gente produza frutos. Bendita seja a tua santa sovela. Fura as nossas orelhas para que sejamos teus escravos para sempre, Senhor. Porque não tem escravo teu, servo teu, infeliz. Os únicos infelizes desta vida que o Senhor nos deu para viver debaixo do sol são também escravos. Mas aqueles que são escravos do pecado, das suas próprias paixões, de seus próprios desejos. Liberta-nos, Pai, para que a gente prove cada dia de nossa vida debaixo desse sol, da graça e da misericórdia de um Senhor que não tira os olhos do seu povo. Ah, Jesus, ajude-nos a caminharmos assim também, com os olhos postos no Senhor, firmes no Senhor, até aquele glorioso dia, o grande dia, o dia em que nós cantaremos todos juntos, contigo, a nossa maior felicidade, a nossa maior alegria. Amém.